Situação com relacionamento dá pra resolver? Ou a única saída que você tá vislumbrando aí é acabar essa relação, terminar esse casamento? Será que diálogo não tá dando mais porque você não cede, ou porque ele não cede, ou porque... Enfim, vamos descomplicar esse assunto? Roda a vinheta. Nossa psicóloga colunista Janaína Ferreira já está aqui com a gente. Oi, Jana, boa tarde. Oi, moça, você tá parecendo uma boneca. Oh, meu Deus, obrigada. Hoje uma boneca floral. É, uma boneca toda floral, primavera. Boa, Jana, muito obrigada. A gente vai falar sobre um tema que muitas vezes circunda os casais. Continuam na relação, não continuam, vale a pena, não vale a pena. Ou seja, a insatisfação no relacionamento surge quando os parceiros têm expectativas diferentes? Tem expectativas diferentes também. E a gente sabe que a relação, Fernandinha, ela ao passar do tempo, ela vai gerando algumas dificuldades. E essas dificuldades, elas podem gerar cicatrizes. Mas as cicatrizes, elas mostram que foi curado. É algo que a gente passou, que tem ali, mas que sarou e que a gente vive com aquilo. Qual é o ponto, né? Como é que a gente entende se aquela cicatriz fechou ou se aquela ferida ainda está aberta? Os casais que, ao longo do tempo, eles conseguem resolver e fechar as cicatrizes, aquele casamento tem um prognóstico bom. E os casais que a ferida está sempre aberta, sempre ali naquele ponto, aí a gente precisa entender o que é que pode estar acontecendo. E sim, pode ser alta expectativa no outro, pode ser crenças diferentes, pode ser tantas coisas, mas a gente precisa... Tem um autor muito conhecido que fala sobre relacionamento, o nome dele é John Gottman, e ele diz que tem 4 cavaleiros do zodíaco, que são para acabar qualquer relacionamento. Anota aí, preste atenção. Crítica. Por quê, Fernandinha? A crítica, ela faz com que o parceiro se sinta triste, magoado. Minimizado, né? Menosprezado. Sabe? E aí vai lá para as questões dele, que já são memórias, a gente chama de gatilho. E esse gatilho vai para as memórias emocionais. E isso termina gerando uma potência muito grande de tristeza e de mágoa. Uma atitude defensiva, eu nem me preocupo em ser responsável pelo meu erro. O livro, o problema, eu tenho erro, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, tá bom? E aí na relação onde um tá reativo e não se preocupa em dizer assim, eu também tenho minha participação e só fica argumentando para ter razão, é difícil isso evoluir. Os outros dois, a gente fala de indiferença, quando a pessoa vai se desconectando, vai deixando pra lá. Tanto faz, a vida do outro não importa. Vai deixando pra lá, né? Não tem interesse pela vida do outro, pela partilha do outro. O que é que aconteceu no seu dia já não é mais perguntado? Isso. Como foi hoje, ninguém se preocupa mais. Isso mesmo. E aí é um caminho longo pra voltar, sabe, Fernandinha? E por último, o desprezo, que foi o que você disse quase agora, que a pessoa se sente menosprezada. Então, o outro aí é soberano, o outro pode tudo, o outro sabe de tudo e vai gerando aí essa circunstância. Então, se existe esses 4 cavaleiros, é uma relação que precisa ser repensada. E eu costumo dizer, eu trabalho com casais, Fernandinha, e eu costumo dizer, sim, muitas vezes há separação e as pessoas refazem suas vidas caso queiram e às vezes vivem solteira caso queiram. E sim, então a gente precisa entender que as escolhas elas mudam. Mas se você entende que a sua relação tem salvação, presta atenção nesses 3 maus comportamentos e começa a melhorar. Agora, Jana, muita gente diz assim, ó, vai fazer terapia porque já vai separar. É que muitas vezes o elástico, a corda, já está esticado demais. Quando você fala, o caminho já está muito distante e a volta já é muito difícil, né, Janaína? Tem uma questão que a gente pode pensar assim, aí nos dá alguns indicativos como é que está essa relação, sabe? Quando alguém chega e começa a contar a relação na perspectiva do eu não gosto mais da minha relação, meu marido, ele sempre foi esse chato, e não do nós.
essa relação aí tem uma certa dificuldade. A gente entendeu que já houve essa desconexão e isso realmente gera aí uma dificuldade até para terapia no que diz respeito, né? Então, foi o último socorro, foi o último suspiro. Foi muitas vezes para dizer assim, eu tentei até terapia. É verdade, né, Janaína? É verdade, às vezes é verdade. tem casal que vai recorrer a esse recurso, mas não chega lá com o propósito de resgatar mesmo, não. Então, às vezes, só para dizer, olha, até para terapia eu fui, que é a história da justificativa muitas vezes para o outro, né? Janaína já deu aqui vários sinais para você prestar atenção na sua relação, mas qual é aquele, Jana, que é comum a todos os casais, que no seu consultório você já não tem jeito, quando o casal chega com esse discurso, a gente já sabe que já está fadada a separação? É quando chega já, porque a nossa memória, ela vai sendo reconstruída baseado na minha emoção de hoje. Então, quando eles chegam contando a história, rememorando o dia que conheceu, como foi, porque se apaixonou, isso gera uma sensação boa, resgata os momentos bons na memória. Então, quando a gente começa a contar, ai, foi desse jeito, foi no São João, foi no Natal, foi no Carnaval, eu vi, e aí a gente percebe que ainda há muita conexão. Quando começa a contar essa história, dizendo assim, desde aquela época eu já percebi que isso não ia dar certo. Mas aí a gente foi tentando e terminou que por insistência de um ou de outro, a gente permaneceu. E aí essa história é uma história difícil, sabe? Porque já lá no começo já havia uma falta de admiração. Foi levando aquela história que já parecia não funcionar tão bem, mas queria, porque queria uma relação. E nem sabia se aquela relação ia funcionar. Então, preste atenção se você rememora o início de tudo e vai com aquela... Hoje a gente estava falando sobre isso no camarim. Ai, que quando a mensagem tocava, dava aquele frisson, aquela, né? O coração ficava assim. Aí a gente... E hoje, quando toca, hoje quando toca, né? Então, preste atenção se você não Outra coisa boa, sabe, Fernandinha? Uma vez eu estava falando com uma paciente minha e ela disse assim, eu acho tão legal assistir com você, porque você e Fernandinha tem uma troca tão boa. Parece que vocês combinam. E parece que a gente combina porque a gente tem intimidade no que está falando, no assunto, né? Então, você como psicóloga, eu como psicóloga, a nossa troca é muito boa. E quando tem intimidade no casal, sabe aquele casal que fala com o olhar? Sabe aquele casal que está ali no lugar e já sabe, assim, que ali pode falar alguma coisa, pode ajudar, pode pegar na mão. Então, quando tem intimidade, isso é muito bom. Quando falta isso, que a pessoa não sabe mais o que está acontecendo, isso também é um péssimo prognóstico. Outra situação é conforto ou medo de enfrentar um novo. Conforto não na parte confortável da coisa, mas a zona de conforto de enfrentar o novo, que é recomeçar. Muitas pessoas já entenderam, Jana, dentro de si, que não tem mais amor, que não tem mais admiração, que não tem mais desejo, que não tem mais sexo, que não tem absolutamente mais nada. Mas aí tem os filhos, tem a divisão dos bens, tem o recomeço, não estou disposta a isso, e vai levando a vida inteira numa maré mansa, né? Literalmente. Como você compreender que é preciso dar esse passo para frente e tomar as rédeas da sua própria vida? Uma coisa que você falou é muito importante. O novo gera medo. E o medo traz uma sensação de o que será que vai acontecer? Será que vai dar certo? E aí a gente precisa entender que não temos certeza de nada na vida, mas temos o desejo de fazer da nossa vida que ela tenha proveito, que ela tenha qualidade, que ela tenha saúde pra gente. Então, se aquela relação já é uma relação que te traz tristeza, angústia, medo, decepção, frustração, mesmo que seja ali o conhecido, a zona de conforto, você está gerando para você muitas dificuldades para a sua vida, inclusive para a sua saúde física e mental. Então, preste atenção, o novo a gente não conhece, mas vive com intensidade para que você consiga ter uma vida de felicidade. Não é? E se ele partisse, como seria? Sim, não é? A pergunta boa, né? Não é? A perspectiva da morte é sempre uma possibilidade, não é? Na verdade, a gente não tem certeza de muita coisa, mas a gente tem certeza da morte, só não sabe o dia. É verdade, é a única coisa. Se acontecesse amanhã, onde você estaria e como você faria, né, Jana? Ela não está liberada não, viu? Ela continua com a gente e ainda hoje ela volta aqui para conversar conosco e com vocês que mandam muitas vezes perguntas, outras vezes depoimento, uma partilha. Não precisa se identificar. Então, se você está vivendo alguma situação, se está na dúvida, manda pra gente. Pensa que aqui é um grupo, né, é Jana? A gente está aqui numa
coletividade, partilhando nessa questão para que você esclareça também as suas ideias e olhe por outras perspectivas, tá? E a minha enquete de hoje quer justamente saber disso. Você está satisfeita ou... Eita, Jackson, te peguei. Insatisfeito. Na verdade, é já insatisfeito, né, com o seu relacionamento? Você está insatisfeito ou insatisfeita com o seu relacionamento? Hashtag sim ou hashtag não. Se você não está feliz, está insatisfeito, por você já separava, mas você não sabe nem por que ainda está junto, aí você hashtag sim, responde assim. Não, Fernandinha, eu tô bem, meu casamento tá legal, tem as dificuldades de todo casal, mas a gente acaba se ajustando, aí você responde hashtag não. Só não esqueça que a resposta tem que ser assim, ó, hashtag e o sim juntinho. A hashtag e o não juntinho e o não com tio, porque isso é um programa que faz essa contagem em percentual. Então, se você escreve separado ou abrevia, ou não coloca o tio, aí não entra na nossa contagem. Fechado? Espera a sua participação. 98893-3999. Vamos seguindo aqui no programa, a gente muda de assunto para falar sobre